galera do quarto ano! Aqui, vocês continuam aí. Eu continuo aqui, mas ó, o amor tá o mesmo, hein? Morrendo de saudade de vocês. E aqui, hoje é segunda. Segunda é aula de ciências. Ó, se liga aí. A evolução dos seres vivos. There shines a light in the heart of man, defies the dead of the night, a beam that glows within every soul, like wings of hope taking flight. A sunny day when a baby's born, the little things that we say, a special sparkle in someone's eye, simple gifts every day. Somewhere there's a paradise where everyone finds release. It's here on earth and between your eyes, a place we all find our peace. E aí, vamos lá? Mas para a gente começar essa aula, nós vamos ter que aprender, temos duas palavras, e aí a gente vai ter que saber diferenciar essas duas palavras. A primeira é evolução e a segunda, adaptação. Então, evolução. Evolução, gente, é o processo pelo qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, dando origem a espécies novas. E a adaptação é a capacidade de sobrevivência e reprodução de uma espécie em um determinado tempo. E aí vocês podem me perguntar assim, então tá, prof. Então se evolução dos seres vivos, qual foi a primeira forma de vida que nós tivemos? A gente está conversando um pouco sobre ela nesse momento. As bactérias. Que é um organismo microscópico, e aí, olha só, e foram os primeiros seres vivos do nosso planeta. E aí, gente, a hipótese mais aceita é que essas bactérias, elas foi sofrendo modificações, né, e alterações ao longo de anos, milhares e milhares de anos. E até que apareceu uma modificação dessas bactérias, que elas já não eram mais bactérias. Elas tinham se tornado um outro ser vivo, uma outra espécie, né? E aí vocês podem falar assim, mas essas evoluções, essas adaptações, essas modificações ocorrem por quê? Gente, aí a gente vai pegar o período em que ela viveu, o clima, temperatura, formas de vida que existiam naquele período. Tudo isso serve para ter essa adaptação, para ter essas modificações. E para isso, a gente vai chegar numa parte da ciência que a gente vai aprender que teve uma linha. Lembra da linha do tempo que nós já fizemos em sala? Aqui também. Porque essa linha, gente, essa linha do tempo é muito mais fácil para você compreender essas modificações. E ó, vocês vão aprender umas palavras diferentes pra caramba. Já tô vendo uma galera aí que gosta de ciência que vai se amarrar nessas palavras, hein? Olha só. Paleozoico. Período, né? A era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica. Aí você pode falar assim pra mim, paleozoica? O que significa isso? Gente, significa uma vida muito antiga. É a vida mais antiga. A mesozoica, ela tá ali no meio, ó. Aqui já temos uns animais que vocês já conhecem, a gente está conversando sobre eles. É a mesozoica. Significa uma vida intermediária.
E a Cenozoica, que significa uma vida recente, que é o momento que nós estamos. E aí, vamos aprender mais um pouquinho sobre elas? Então vamos lá. Vamos começar lá na linha do tempo, com a Era Paleozoica. Os primeiros animais, gente, eles eram marítimos. Aí vocês podem falar assim, não, então, período paleozoico, os primeiros animais eram marítimos, então tem água. E os primeiros animais, então, estão aqui, né? Surgem as primeiras plantas terrestres. Então, olha só, alguns tipos de algas passam por muitas modificações, adaptando-se à vida nos pântanos e acabam ocupando a terra firme. É a origem das plantas. Surgem os primeiros peixes, que são os primeiros animais vertebrados. E surgem os primeiros anfíbios e insetos com asa. Gente, ó, aquele inseto que fica fazendo que barulhinho chato, ó, ele é bem antigo, hein? Muito antigo. E aí nós vamos, ó, passamos pelo período paleozoico, onde surgiram esses animais, passamos pela bactéria, depois chegamos no período paleozoico, agora nós vamos para o período mesozoico. Esse aqui é o que tem um animal que vocês conhecem. Tem galera aí que adora. Os dinossauros surgiram no período mesozoico. E algo muito interessante, gente, eles surgiram no período mesozoico, mas eles também exterminaram no período mesozoico. Aí vocês podem perguntar assim, mas o que aconteceu? Gente, foi uma catástrofe, tá? Que aconteceu no planeta e acabou dizimando esses animais. Aí nós chegamos no período Cenozoico, período mais recente da nossa evolução, da evolução humana. Período Cenozoico. E nesse período, gente, é conhecido como a Era do Gelo. Frozen, lembra? Livre estou. Ah, a prof cantando. Livre estou, livre estou. Livre estou. Isso, a Era do Gelo. Então, grandes geleiras, gente, se soltaram e várias espécies de animais e vegetais desapareceram da Terra. Por quê, gente? Não houve o quê? Adaptação. Se eu não tenho uma estrutura para aguentar um frio intenso, gente, eu acabo morrendo. E acaba também muitas geleiras, as geleiras se soltavam e com isso aconteceu grandes catástrofes, né? E acabou dizimando muitas espécies do planeta. Então, somente grandes criaturas, gente, que possuíam grandes quantidades de pelos, resistiram a essa fase de frio muito intenso. O exemplo, ó, os mamutes, alce gigante, urso das cavernas. E nós temos algo aí, ó, fantástico. Quem surgiu? O ser humano, no período Cenozoico. Você sabe por que os seres vivos do passado são tão diferentes do de hoje? Porque se a gente pegar o peixe, lembra lá o peixe que eu mostrei para vocês? Do passado? Se for olhar o peixinho hoje, uma diferença muito grande. Olha lá, lembra das primeiras palavrinhas? A evolução biológica. A evolução, o que é a evolução? É o processo através do qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, dando origem a espécies novas. A evolução, né? Agora, o que é interessante, gente, para a gente entender o que é seleção natural. Aqui eu tenho um animal que vocês conhecem, que é a girafa, né? A girafa se amarra em dançar reggae. A girafa se amarra em dançar reggae. A girafa se amarra em dançar reggae. A girafa se amarra em dançar. Os ancestrais da girafa já apresentavam pequenas variações no tamanho do pescoço. Mas aí, gente, o que aconteceu? Quando elas iam para se alimentar, as de pescoço mais longo, olha aqui na gravura, as de pescoço mais longo, elas conseguiam seu alimento no alto das árvores. Quando os alimentos do solo já não tinha mais. Então ela ia lá com o pescoço e ela conseguia pegar os animais, as plantas que estavam no alto. Agora, as de pescoço mais curto, gente, não sobreviviam, porque já não tinha alimento na parte baixa, né, do solo. Só nas grandes árvores. Eu não tenho pescoço. A girafa não tinha pescoço para pegar aquelas plantas.
que acontecia? Elas acabavam morrendo de fome. Mas aí, o processo se repetiu ao longo das gerações, de tanto ela fazer assim, ó, para ela poder buscar aquela planta, para ela poder se alimentar, o processo se repetiu ao longo das gerações, provocando o lento aumento do tamanho do pescoço desse animal. Olha só, olha que interessante. Tá vendo? É adaptação, é uma seleção. Porque se não houvesse isso, ela acabaria morrendo. Foi o que aconteceu com muitas girafas. Agora, bem interessante, ó, já falamos sobre o período paleozoico, já falamos sobre o período mesozoico. E agora, eu vou propor um desafio para vocês. O desafio é ciência com pipoca. Eu vou passar um filme aqui, e nesse filme, vocês vão ter que descobrir onde que está o erro. Tem um erro aí. E aí vocês vão ter que me falar onde que está. Bora lá? Pega uma pipoquinha lá, vamos assistir um pouquinho do filme? Bora lá. That's how it is, huh? Easy. Easy. E aí? Descobriram? Deixa eu ver. Eu acho que tem uma galera que se eu colocar uma cena de um filme num teste, vai saber me falar. O que houve aí nessa cena que não corresponde com a realidade, né? Deixa eu ver. É isso aí. Os dinossauros, eles não são do mesmo período do ser humano. Os dinossauros são do período Mesozoico e o ser humano é do período Cenozoico. Então, eles nunca poderiam estar no mesmo local. Mas isso é para falar o quê, gente? Que é muito legal ver filme. É muito legal. Só que a gente tem que assistir ao filme sabendo que tem muitas coisas que não são reais, né? Que não são verdadeiras. Tá? Que partiu o quê? Da imaginação de quem escreveu aquela história, tá bom? Aqui, mas eu tenho mais um desafio aí, agora é com o Gibi, Maurício de Souza, vamos lá. E nessa aqui, onde está o erro nessa imagem? Se caísse essa imagem no teste, agora vocês já sabem, né, gente? Claro, o ser humano, ele é do período Cenozoico, e o dinossauro é do período Mesozoico. Eles não poderiam se encontrar numa mesma imagem, numa mesma história, tá? Mas isso é errado? Não. Foi o quê? Da imaginação do Maurício de Souza, tá bom? Aguardo vocês em nossa próxima aula. Beijo. Tchau!